Bom dia, gente. Hoje eu fico responsável para falar sobre as reações ácido-base. Meu nome é José Henrique e é isso. Muitas das reações químicas que ocorrem em nós ou ao nosso redor envolvem substâncias dissolvidas em água. E por esta razão são ditas que ocorrem em soluções aquosas. Dentre as substâncias estão os ácidos e as bases, que são importantes em inúmeros processos químicos, desde os processos industriais até os processos biológicos. Só para ter uma ideia, o ácido clorídrico, o HCl, que é um importante produto químico industrial, é também o principal constituinte do suco gástrico do estômago. No interior de cada célula viva existe uma intensa produção de ácidos e bases que suportam a vida e controlam a composição do nosso sangue e fluidos celulares, além de também afetarem ao sabor, a qualidade e a digestão de nossa comida. De fato, quase todos os produtos que consumimos e que nos rodeiam, tais como tecidos sintéticos, tintas, metais e plásticos, envolvem o uso de ácidos e bases em seu processo de fabricação. Desde os tempos antigos, os cientistas identificaram os ácidos e as bases por suas propriedades características. Os ácidos têm um sabor azedo, por exemplo, o ácido cítrico no suco de limão, e fazem com que determinados corantes mudem de cor. Por exemplo, o papel de tornassol fica vermelho no contato do ácido. A palavra ácido é derivada do latim acidus, que significa azedo ou adstringente. Por outro lado, a base tem um sabor amargo e dá a impressão de escorregadia, por exemplo, o sabão. Na aula de hoje veremos por que algumas substâncias são ácidas e outras básicas, porque alguns ácidos e bases são mais fortes do que outros e porque os ácidos e bases são tão importantes. Reações. Nós, em algum momento da vida, já ouvimos falar de ácidos e bases, embora possamos não lembrar do conceito envolvido. Para que possamos entender esta parte da química, é necessário conhecer a natureza das substâncias dissolvidas em água e se estas existem em água na forma de íons, de moléculas ou de mistura das duas. Essa informação é necessária para que entenda a natureza das reações aquosas. Reações ácido-base. Na década de 1880, o químico sueco Asheim ligou comportamento, ligou o comportamento ácido à presença de íons H+, e o comportamento de bases à presença de íons OH- nas soluções aquosas. Ele definiu que ácidos, como substâncias que são soluções aquosas, produzem íons H+, e bases
como substâncias que em solução aquosa liberam íon H-, ou H-. Posteriormente, esses conceitos passaram a ser expressos na seguinte maneira: ácidos de Arrhenius. Ácidos de Arrhenius são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons H+. Desta forma, bases de Arrhenius são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons H-. Um exemplo é a dissolução de gás cloreto de hidrogênio, que ele é altamente solúvel em água devido à sua reação química, e a dissolução do hidróxido de sódio na água. Ácidos e bases segundo o conceito de Bronsted. Em 1923, o químico dinamarquês Bronsted e o inglês Elton Lowry propuseram uma definição mais geral de ácidos e bases, conhecida como a teoria de Bronsted-Lowry de ácidos e bases, a qual teve como suporte a transferência de íons H+ na substância de uma substância para outra. Portanto, os ácidos de Bronsted-Lowry são substâncias, moléculas ou íons que podem doar um próton H+ para uma outra substância. Da mesma forma, as bases são substâncias que podem receber um próton. O conceito de Bronsted-Lowry torna-se mais abrangente, uma vez que podem ser aplicadas a qualquer reação que envolva transferência de próton, inclusive soluções aquosas. Todavia, devemos estar atentos para o fato de que químicos que usam H+ aquoso e H3+ aquoso de maneira intercambiável para representar a mesma coisa, ou seja, o próton hidratado, o qual é responsável pela propriedade e características das soluções aquosas de ácido. Entretanto, também devemos ter em mente que íon H3O+ é a representação mais correta. Ácidos e bases segundo o conceito de Lewis. O ácido de Lewis é definido como um receptor de um par de elétrons, ou seja, moléculas ou íons capazes de coordenarem com um par de elétrons. Consequentemente, a base de Lewis é definida como um doador de um par de elétrons, ou seja, moléculas ou íons que possuem tais pares de elétrons disponíveis na coordenação. Como dá para ver na reação abaixo, um próton H+ e é um receptor de par de elétrons. Portanto, este íon pode ser considerado um ácido de Lewis. Desta forma, podemos dizer que ácido de Bronsted é fornecedor de um ácido de Lewis particular, que é um próton. Também podemos dizer que a base de Bronsted
É um tipo especial de base de Lewis, uma substância que pode utilizar um par de elétrons isolados para ligar-se a um próton.